Dad, I told you. I refused to eat hot dogs for dinner. Bring some burgers. I gotta go. Hi guys, I'm Sophie. I'm Bruna. And I'm Giovanna. And you probably already knew that, because if you're watching this, then it means that you have already watched not only this show over here, but also these videos over here. If you didn't, I highly recommend you do. You can see the cards right now and in the description below this video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. So First topic to this video is Julie's friendship with Thalita. In case you don't remember who the hell that is, Thalita in Julie and the Phantoms would be Carrie. Evil takes a human form in Regina George. In the original, almost at the end of the show, Bea finds out through an old school newspaper that they used to be friends, and asks her to tell the story. Before Julie met Bea, she was the new girl in school. She spent weeks playing by herself when Thalita decided to talk to her. And, well, I should stop talking so much and let Julie tell the story. Qual é o seu nome mesmo? Julie. E o seu? A gente se fala. A menina mais popular da escola tinha vindo falar comigo. Oi. Oi. Nossa, isso daqui parece uma árvore de Natal. E esse aqui, então, parece a roupa do Papai Noel. O que vocês estão vendo? A gente está vendo as fotos dos vestidos mais feios do mundo. Vocês ainda não viram nada. Esse aqui é o pior. Nossa, nem minha irmã se veste assim. Mas eu vou mostrar pra ela. É capaz dela querer um igual. Posso ver com vocês? Você quer andar com a gente? Tá. Mas primeiro tem que passar no teste. Tinha uma menina na classe, a Márcia. Ela vivia escrevendo num caderno e nunca deixava ninguém ler. O teste era pegar o caderno sem ela ficar sabendo e entregar pra Thalita. Você não fez isso, né? Então, eu fiquei num dilema. Então eu decidi fazer a coisa errada. Nossa, eu não acredito que fala que ela ama o professor de matemática. Nossa, e aqui então? Aqui fala que o sonho dela é ser uma grande bailarina. Grande ela já é, meio caminho andado. Meninas, posso tirar uma foto com o jornalzinho da escola? Pode. Primeiro eu tirei de mim e da minha nova amiga. Parabéns, você passou no teste. Obrigada. Agora vocês. A gente tem que devolver o caderno antes que a Márcia perceba. Ai, é verdade. Pode devolver. Thalita showed the pages to everyone in class, totally humiliating Márcia. No dia seguinte, ela faltou na escola. Você sabe onde a Márcia mora? Eu fui na casa dela pra ver se ela tava bem. Não estava. Por 3 dias ela fingiu pros pais que ia pra escola. Ficou andando pelas ruas, esperando a hora de voltar pra casa. Then Julie decided not to be friends with Thalita anymore. Amanhã é a noite das meninas. Todas as minhas melhores amigas vão dormir lá em casa. E você tá convidada. Eu não vou. Como não vai? Por quê? Seus pais não deixam? Não é por isso. É por quê então? Fala. Eu não vou porque eu não quero. Ok, todas pra linha de largada, vamos lá. Você vai dizer não pro meu convite? Vou. Qual é o seu problema, hein? Meu problema foi querer ser amiga de uma menina que nem você. Eu prefiro ficar sozinha do que ser sua amiga. Thalita and Julie were never really friends. In the remake,
it seems like they really were close. Maybe they can be friends again in season 2. Now we are going to talk about the difference between Daniel and Luke. As we said before, they were supposed to be the same character, but they are really different. The only thing that they have in common is that they both play guitar and have a thing for Julie. Also, both of them are kinda rebels. I'm just saying, don't ask for permission. Não era contra as regras? Por isso mesmo. Eu nunca respeitei as regras quando eu tava vivo, não vou respeitar agora que eu tô morto. But while Luke is really sweet and happy, Danielle is grumpy, sarcastic, and sometimes even rude. One situation to show how different they are is Julie joining the band. In the remake, we can see how much Luke wanted her to join them, so they could be visible to other people when they play. He also kept saying from the beginning how talented she was. In the Brazilian version, they don't need her to play, as long as they wear the costumes. But they wanted her to join them. The only one who didn't. Ela canta super bem. E a música vai ficar bem legal em dueto. É, Daniel, por que você não quer? Por 2 motivos. 1, ela não canta super bem. 2, a música não vai ficar bem legal em dueto. Sabe o que eu acho? Que você tá com medo que ela cante melhor do que você. Eu só não quero dividir o microfone com ninguém. Imagina se alguém ia ter coragem de fazer uma proposta dessas pro Mick Jagger. Você não é o Mick Jagger. Oi, Oi. Oi. E aí? o que vocês estão fazendo aqui fora? Nada. Conversando. O que tá acontecendo? Vai, fala. A gente tem uma proposta pra te fazer. Que proposta? A gente vai gravar uma demo. E seria legal se você cantasse em dueto. Com o Daniel. Jura? Você topa? Se eu topo? Claro que sim! It's funny when Luke says he's not the easiest person to work with, because Daniel was definitely the hardest. Gravando. 1, 2, 3, 4. Parou. O que foi? Foi que você tá parecendo a tia Neuza cantando no karaokê. Quem é a tia Neuza? Sei lá, qualquer tia Neuza. Vai, canta pra fora, mais animada. Tá. 1, 2, 3, 4. Sim, eu... Se solta, se mexe, mais presença de palco. Mas que palco? A gente tá gravando. No Medícola. Eu sabia que isso não ia dar certo. Você não serve pra ser cantora de rock. So they tried to record the demo without her. Their problem was... Nossa. Voz de fantasma não grava direito. Cara, eu já ouvi falar sobre isso e eu achava que era boato. So they have to ask her to come back. Julie agrees. If Daniel does her a favor, spy on Nicholas, her crush, until he says something about her. This is what they find out. Vai, diz aí, você tá afim dela, não tá? Da Julie? É. Nada a ver, cara. A gente virou amigo e tal, mas é só isso. É sério. Acho ela meio sem sal. Não faz meu tipo. Mas, sei lá, ela é super gente fina. Ah, desculpa aí. But what he actually tells her is... Ele falou que... É ruim, né? Ele disse que... Os seus olhos. Meus olhos? O que tem meus olhos? Os seus olhos são os mais bonitos que ele já viu. E que às vezes tem que fazer força pra não ficar hipnotizado. E que podia ficar horas sem fazer nada. Só olhando pra eles. So, that was the scene when we find out that the reason he didn't want her to join the band was because he had feelings for her. Which leads us to our next topic. Julie and Danielle, or Juliel, the Brazilian Duke. Do they end up together? Well, keep watching to find out. Tem fantasma que se apaixona? Sei lá, deve ter. Eu nunca me apaixonei. Nem vivo, nem morto. Daniel was always with a grumpy face on, but usually he smiled more when he was around Julie, and he was always there for her, really cute. Julie and Daniel were a very platonic thing. There was an episode when they even started to act like they were an actual couple. A normal one.
but they soon realized they weren't normal, or a couple. Estão achando que você é maluca. Falando sozinha, rindo sozinha. Nem me importo mais. E aí, Julie? Oi, Nicholas. Você tá sozinha? Fala que não. Eu já tô de saída. Ah, não, fica mais um pouco. Vamos embora, Julie? E aí, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu acho que eu vou pra casa ouvir música. Você ouvindo música? Que coisa inusitada. Aquela hora na lanchonete, você ficou com ciúmes do Nicholas? Claro que não. Então por que você derrubou suco nele? Porque ele tá na lista das coisas que eu acho ridículas. Porque nunca daria certo, né? Você e eu. Você é um fantasma. Mesmo que eu não fosse, eu nunca sentiria nada por você. Fica tranquilo. That one looked like it hurt. Daniel knew he couldn't compare with Nicholas, because he was dead, and Nicholas wasn't. He used to call Nicholas bad names, especially cretino, which means jerk in English. Well, not literally. We couldn't find a better word for cretino. Anyways, he was always talking him down to Julie. The thing Juliel had for each other was real. An example, Julie once read her future with a future teller, and the boys watched her, invisible, so she wouldn't find out. Você vai reconhecer seu namorado quando ele te devolver alguma coisa que você nem sabia que tinha perdido. Daniel, knowing that, could steal something of hers. But before he could even do that... Ah, Daniel, eu queria te perguntar. Você encontrou alguma coisa minha? Eu tô com a sensação de ter perdido alguma coisa. Não. Mas se encontrar, eu te aviso. That shows that Julie actually had feelings for him too. But once Danielle realized that she could never be happy dating a ghost, he put her necklace in someone's table at school, who would later become her third love interest. Because apparently 2 isn't enough. Isso aqui é seu? Eu nem sabia que eu tinha perdido isso. Nunca ia dar certo. Eu com a Julie. Daniel gets so sad he didn't feel like playing for a while. Você não vai tocar? Until the moment when he writes a song about Julie that he never got to play for her. E aí, vamos tocar? Hã? Você tá falando sério? Compus uma música nova. O bom e velho Daniel tá de volta. Vambora. Mi menor, ré, dó e sol, tá? Beleza. Só me acompanhar. Yes, sorry, we don't own the rights of this song either. But if you're curious about it, you can check it out on Spotify. The name of the song is O Que O Mundo Escolheu, and it's about the pain that he feels for not being able to be with Julie. Oh, and if anyone could send it to Charlie, it would be awesome, cause he asked for it in an interview a while ago. I'm not sure if he found it. Just because Daniel, Luke, that's so much fun. And I heard there was a song that he sang to the Julie because he was in love, right? And then they couldn't be together, and that was the painful song from the Brazilian show. If you can send it, I don't know what it's called. What is it called? Do you know what it is? No, I won't. I don't remember. Back to story. The episodes pass, and he decides that he wants to be with her no matter what. Se vocês estivessem vivos agora, o que vocês fariam? Eu acho que ia andar de carro. Eu morri sem aprender a dirigir. Eu ia comer pamonha. Cara, pamonha. Eu adorava pamonha. E você? Eu ia ficar com a Julie. Você ainda tá afim dela? Pena que a gente não tá vivo, né? E daí que a gente não tá vivo? Eu vou ficar com ela assim mesmo. Agora que o Demetrius não pode fazer nada contra a gente, o que me impede? É isso.
Eu vou ficar com a Julie. So he haunts Nicholas' house and does stuff that makes what Sunset Curve did to Bobby look like nothing. Fala logo, o que você fez? Sério, nada demais. Eu só apaguei uma luz. Tirei 1 ou 2 livros da estante. Mexi uma cadeira. E sussurrei umas coisas no ouvido dele. Você nunca mais vai falar com a Julie, entendeu, Nicholas? Você nunca mais vai chegar perto dela. Senão, eu vou voltar. Como eu disse, nada demais. Yeah, I really can defend Danielle in this one. Now, let's take a break to talk about Nicholas. His storyline is, he's a popular guy who dates a popular girl, but he's secretly a nerd. At some point of the show, people find out that he plays RPG because of a video posted on the internet. This will be important so you can understand a scene that is coming. Now, back to our love triangle. That happens. Eu posso ficar invisível a hora que eu quiser. Eu posso ficar intangível a hora que eu quiser. Eu não tenho peso. Como você pode ter certeza que eu existo de verdade? É muito mais provável que eu seja só uma alucinação dentro da sua cabeça. Ah, obrigada. Eu precisava mesmo questionar o universo e a existência do guitarrista da minha banda. Disponha. Quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que você existe. Por quê? Porque eu não conseguiria te inventar. Não, Daniel. Por que não? Porque você é um fantasma. E além disso... Além disso? Além disso, eu ainda gosto do Nicholas. O seu quê? Eu sei que eu não devia gostar, eu sei disso. Eu preferia não gostar. Você acha que eu queria gostar de um cara que nem ele? Um cara que tem vergonha de mim? Claro que não. Eu preferia gostar de alguém legal. Alguém que nem você. O Nicholas não merecia que eu gostasse dele. Você merece. O Nicholas não é uma boa pessoa, e você é. E eu sei que você é muito melhor que ele, eu sei disso, mas... Para, Julie. O que foi? O Nicholas é uma boa pessoa, eu é que não sou. Do que você tá falando? Julie! Eu nunca mais vou esconder quem eu sou de verdade. Nunca mais! Eu não vou ter medo de ninguém. De ninguém! De fantasma nenhum. And that's what happened to Julie and Danielle. E agora? Daniel? E agora? A gente vai continuar com a banda? Eu vou ficar triste de ver você com o Nicholas. Mas eu vou ficar mais triste ainda se a gente parar de tocar junto. And that was the last episode. Before you close this video because you're expecting something else, the good thing about a remake is that they can change everything that didn't work in the original. And the fact that Julie didn't end up with Daniel is one of them. This is one of the most hated endings, like, ever. Mariana Alessa was even surprised when she found a fan that shipped Julie and Nicholas, cause those are really rare. And while Danielle said with all the words how much she loved Julie, she never said anything that intense. Eu nunca gostei de ninguém. Pelo menos não desse jeito. Pela primeira vez, eu tô apaixonado.
So yeah, they were clearly not on the same page or the same book, maybe in the same library, but anyways, maybe Duke has a better chance than Julielle, that's all I'm saying. I don't think they will work on Julie's feelings for Luke so much in the remake if they were just going to break them apart in the end. In the original, Julie never stopped liking Nicholas, something that the remake changed exactly to work on Duke's chemistry. Our last topic is not about the show itself. It's about the Brazilians and how they reacted to the show. I don't know if you have noticed, you probably have, but in all of Madison's lives and everyone else's in the cast, there are a lot of comments with the Brazilian flag. We love the show now, but when it was announced, people had different reactions. We never had that many Brazilian shows in channels like Nickelodeon or Disney Channel. Most of them were and still are from United States. Don't get me wrong, we love those series and movies, but it shows a different reality sometimes, you know? Like, take high school for an example. Brazilian high school is really different from the one in North America. Julius Fantasmas was a TV show that showed us the high school we were going to have. Someone we could relate to more than the other shows, you know? When it was announced that the show was gonna have a remake, we got like, yay! But wait, it's not Brazilian? Most people weren't very fond of the idea. We are going to show you guys a part of a video Samia Pascotto, aka Bia, posted online after the remake was announced. She read some tweets that she found of people telling what they thought of the idea of a new GATP. We would like to remind that we are not the ones saying those things, and Samia is also not saying that. She's just reading from her tablet and commenting on it. Gente, colonizaram Julius Fantasmas. Eu não acredito que agora vão lançar Julius Fantasmas gringo na Netflix. Agora todo mundo vai conhecer. Que ódio! Nunca vou perdoar a Netflix por fazer uma série de Julius Fantasmas que não é brasileira. Mas não vão negar que a atriz canta muito bem. Véi, o que a Netflix fez com Julius Fantasmas? Ai, dinheiro, né? Só aquela jaqueta da Julie, que ela tá no pôster, assim, já era o orçamento inteiro do brasileiro. There were more complaints when the trailer was released, because the trailer didn't say it based on a Brazilian TV show. But you know what it did say? Netflix original show. We know it is their production, and it's fine, obviously. Netflix has the right to do it. And we also know that they put the credits in the end of every episode. But at the time, we only had a trailer and a poster, and none of them said that. It's kinda impossible not to feel that something was stolen from you in the beginning. Nowadays, we get to see both casts interacting in social media all the time. And the actor who played Danielle also sent them a video after finishing the show giving them support. Guys, I've just finished watching the last episode of Julie and the Phantoms on Netflix, and it's crazy good. So I just needed to come here and send this big shout out to everyone in the cast and creative team and production team. You guys have taken this idea that was so dear to me and to so many people and taken it to a great level. Thanks, Mr. Ortega, for doing that, for picking up this idea and for giving it your genius. The cast, the Phantoms, are so talented and so funny. And, well, it was really weird to watch some of the scenes, actually, that we did. Because it's not the same, but some of the scenes are. So it was right to the past, that's for sure. And Madison, you are light. And the whole cast, the kids, the dad, I don't remember everyone's names, but well, it was a treat. Thank you. And yeah, I just hope you guys are working on a second season, because if you're not, you're never gonna hear the end of it. Trust me. Okay, bye. And now people love Julie and the Phantoms in Brazil. The ones who used to complain mostly changed their minds. Especially because Julie and the Phantoms brought a huge nostalgic wave here. I didn't even remember about the show before the remake was announced, and now people can't stop talking about it. Even though the cast of the remake do talk a lot about Brazil, there are still a lot of people that don't know that the show is a remake. Netflix vai fazer uma versão estadunidense de Julius Fantasmas, e como é que eu tô? Exatamente decepcionada, porque não falaram nada da versão original. Isso aqui é Brasil, tá ok? Quem sabe, quem não sabe, amor, vai achar que eles são os originais. And this is why we made these videos. We want to thank you if you did what you hear. It took a lot of work and time.
Before you go, don't forget to subscribe, comment, share, blah blah blah. Our journey ends here. Be safe, guys. Bye! Thank you!